Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos iniciando a nossa segunda aula da 15ª semana. Vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês esse livro, também escrito pela Ruth Rocha, chamado A Fantástica Máquina dos Bichos. Quem ilustrou foi Jean-Claude Alphen. Vamos lá? A Fantástica Máquina dos Bichos. Vocês se lembram da história de Macacote e Porco-Pança? Um macaco e um porquinho que viviam se metendo em aventuras? Pois os dois cresceram, casaram e tiveram muitos filhos. Os filhos dos dois, como moravam pertinho, acabaram se tornando grandes amigos e brincavam todos os dias no quintal de Macacote, onde inventavam as mais divertidas brincadeiras. Zé Mico, mais velho dos filhos de Macacote, era parecido com o pai. Tinha as ideias mais extravagantes. Vamos nos tornar cientistas. Eu li num livrão do meu pai que lá não sei onde estão fazendo uma bruta máquina que não sei para quê. Pancinha, o filho de Porco-Pança, ria. Você nem sabe para que serve. Como é que nós vamos fazer? Ah, isso não é problema. A gente vai copiando a máquina, vai copiando até ficar pronta. Aí a gente liga na tomada e vê o que acontece. De fato, durante muitos dias, só se ouvia um barulhão de martelo, lá no fundo da casa. E os dois passavam o tempo todo entretidos, emendando, martelando, colando e até costurando um montão de coisas. Rodas de carroça, gramafones velhos, canos de chaminés, latas vazias e tudo que eles conseguiam dos vizinhos e amigos. A máquina foi crescendo e acabou tomando todo o fundo da casa. Quando a geringonça ficou pronta, ou pelo menos eles acharam que estava pronta, todos os vizinhos vieram espiar. Que máquina mais atrapalhada! Para que serve? Perguntou logo a dona Arara, que era muito xereta. Ah, isso é segredo, respondeu Zé Mico, piscando para a Pancinha. Na verdade, eles não tinham a menor ideia, mas nós vamos ligar e todos vão ficar sabendo. Tomando ares de muita importância, Zé Mico ligou a máquina na tomada. Depois começou a apertar botões e a puxar manivelas. Os bichos todos olhavam muito espantados, sem poder imaginar o que iria acontecer. E aconteceu. A máquina começou a tremer e a roncar, fazendo um barulho muito engraçado. E de repente começou a puxar para dentro dela. Primeiro o tamanduá, depois o gato, o leão, a girafa, o cachorro, como se fosse um imenso aspirador de pó. Zé Mico e Pancinha ficaram muito preocupados. Começaram a mexer na máquina para ver se paravam com aquilo, mas não havia meio. Todos os bichos foram parar dentro dela. E na mesma hora em que o último bicho acabou de desaparecer dentro da geringonça, pelo outro lado, começaram a sair os mais estranhos animais. Os dois amigos, no começo, ficaram assustados, mas os bichos estavam tão engraçados que eles não aguentaram e começaram a rir. Olha aquele, é o gatofante, um gato com tromba de elefante. E olha aquele outro, o cabrelho, a cabra com orelhas de coelho. E o tartaspinho, a tartaruga misturada com o porco-espinho. Mas os bichos não estavam achando graça nenhuma na travessura. Acabem com isso já! Gritava o cachorro, que, como estava com o rabo do gato, não parava de correr atrás dele mesmo. Vocês me pagam, berrava o jacaré, desajeitadíssimo com seu rabo de pavão. E todos reclamavam, fazendo uma grande algazarra. Esses dois arteiros merecem uma boa lição. Vamos pegar esses malandros. Pega! Gritavam todos, correndo atrás dos dois. Os dois, aliás, já estavam longe, pois quando viram que as coisas estavam ficando pretas, trataram de se pôr a correr. E por toda a floresta, Zé Mico e Pancinha correram com aquela bicharada esquisitíssima atrás. Ainda bem que os bichos misturavam
Misturados uns com os outros, estavam muito desajeitados e não conseguiam alcançar os moleques, porque senão era uma vez um macaco e um porquinho. Finalmente, depois de muito correr, acabaram passando de novo pela casa de Macacote. Sem saber mais onde se esconder, os dois amigos, que já estavam soprando de canseira, pularam para dentro da máquina pelo tubo de saída. E atrás deles veio toda a bicharada. A máquina ainda estava funcionando a todo vapor, e da mesma maneira com que tinha misturado todo mundo, começou a consertar a turma toda. Pelo outro lado, começaram a sair os bichos todos direitinho, como sempre haviam sido. Mas olha só quem saiu atrapalhado. Os dois estavam desapontadíssimos. Era muito engraçado ver os outros bichos todos embrulhados, uns com as pernas dos outros, a arara com a perna do urubu, o coelho com o rabo do galo. Mas quando aconteceu com eles, já não era tão engraçado. Olha o macaporco, um macaco com cabeça de porco. Olha o porcaco, um porco misturado com macaco. O que valeu é que agora eles sabiam como consertar as coisas. Mas que depressa, Zé Mico e Pancinha entraram pela abertura da máquina. A máquina começou a zunir, a zumbir, a pipocar, a estralar. E, de repente, estourou toda, jogando nossos heróis para o alto. Os dois caíram, já consertados, num lugar macio e juraram nunca mais se meter noutra confusão. Nunca mais? E fim! E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. E aí, gostaram? Que história, né, gente? Olha só, os dois, enquanto não aconteceu com eles, né? Eles estavam achando um arraso, que eles estavam fazendo, sim, um sucesso total. Mas a partir do momento que eles também ficaram trocados, já não teve tanta graça assim, né? E eles prometeram que não vão mais fazer uma arte daquelas. Será que eles vão cumprir? Vamos ver, né? Vamos esperar. Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar aqui no nosso calendário. Hoje, então, dia 8 de junho de 2021 ou 8/6 de 2021. Hoje é terça-feira. No nosso cronograma de atividades, hoje teremos atividades no livro Aprender Sempre e as orientações no bloquinho de atividades. Então, atividade padronizada, orientações na página 3. Podem abrir o bloquinho na página 3, já colocar a data de hoje, tá bom? E o livro Aprender Sempre serão as páginas 14 e 15. Vocês também podem já abrir o livro e já colocar a data nas páginas 14 e 15, tá bom? Então, iniciando aqui, nós teremos uma atividade de língua portuguesa hoje. Estamos ainda trabalhando a sequência 1, cartas, as palavras que viajam. Aula 9, cartas para agradecer. Nós trabalharemos, então, as páginas 14 e 15, tá bom? Então, nós já vamos abrir o nosso livro para a gente entender o que a gente vai fazer. Então, aqui, olha só, nós temos as atividades que faremos nas páginas, né, 14 e 15. E aqui, as orientações, né, nós temos algumas ajudinhas, assim, para realizar essa atividade. Então, olha lá, você se lembra quais são os profissionais que trabalham na sua escola? Pense em um profissional da sua escola que você gostaria de escrever uma carta de agradecimento. Na aula de hoje, você irá escrever uma carta junto com a sua professora. Mas se você estiver realizando as atividades na sua casa, escolha alguém da sua família para ajudar. Assim, se você não consegue escrever sozinho, poderá ditar ou, né, falar o que gostaria de escrever e a pessoa da sua família está escrevendo com você. E depois, no finalzinho da atividade, olha lá, nós vamos observar se nós colocamos as características todas, né, necessárias para que seja realmente uma carta, ok? Então, podem pegar o livro. E para finalizar, antes da gente terminar o livro, né, vocês se lembram que há algumas aulas atrás eu falei para vocês que na aula de artes vocês fariam o próprio papel de carta, né, de vocês. E que era para vocês guardarem esse papel que a gente ia utilizar. Então, hoje nós vamos utilizar esse papel, tá bom?
Então, você vai copiar a carta que a gente vai construir hoje, né, na nossa aula, aqui no papel de carta em que você fez, tá bom? Então, esse papel vai ser utilizado hoje, certo? Ok, então, pessoal. Então, podem abrir na página 14, que nós já vamos iniciar, tá? Aula 9, cartas para agradecer. O que vamos aprender, então, na nossa aula de hoje? Nesta aula, vamos escrever uma carta coletiva a uma pessoa da nossa comunidade escolar para agradecer por algo que ela fez ou está fazendo. A quem somos gratos? Por que vamos agradecer? Então, nós temos que pensar em uma pessoa ou um grupo de pessoas a quem nós somos muito gratos por algum serviço que ela prestou para nós. A sugestão aqui é que seja uma pessoa da nossa comunidade escolar. Então, tem que ser alguém que está dentro da escola, né? Alguém que trabalha na escola, tá? E a gente vai pensar a quem a gente é grato, o que a gente gostaria de agradecer, né, para essa pessoa, tá? Quem é essa pessoa, tá? E o que nós vamos falar para essa pessoa? Tudo isso a gente vai fazer hoje na nossa aula, tá bom? Então, olha lá, número 1. Você se lembra da notícia sobre as crianças de uma escola que escreveram cartas em agradecimento a médicos que atuam no combate ao coronavírus em Ribeirão Preto? Chegou a nossa vez. Vamos escrever uma carta coletiva de agradecimento a uma pessoa da comunidade escolar. Então, nós lemos na aula passada de língua portuguesa 2 cartas, lembram? Uma carta veio no nosso livro Aprender Sempre, que eram das crianças, né? De Ribeirão Preto, de uma escola de Ribeirão Preto, que estavam escrevendo cartas para pessoas, para médicos, né? Agradecendo, pessoas que estão na linha de frente do combate do coronavírus. E essas crianças estavam escrevendo cartas de agradecimento a essa equipe. Lembram? Depois, na nossa atividade padronizada, no nosso bloquinho, nós também vimos uma carta de uma criança que mandou, né, essa carta para a equipe de enfermeiros também de um hospital, né, agradecendo a equipe, agradecendo os serviços prestados. Lembram disso? Então, agora é a nossa vez de fazer a carta, tá? E nós vamos mandar para alguém da nossa comunidade escolar. Bom, antes da gente iniciar, né, antes da gente chegar na carta, a gente tem que se planejar. Então, a gente tem que pensar, como que a gente vai fazer essa carta? O que tem que ter nessa carta? O que a gente vai falar? Para quem que a gente vai mandar? Tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar antes de escrever a carta. Não dá para a gente começar a escrever essa carta e no meio da carta pensar, vou enviar isso aqui para alguém, para fulana. Eu vou agradecer qualquer coisa. Não dá, né? A gente tem que se planejar, a gente tem que pensar antes o que a gente vai fazer. Então, eu trouxe algumas perguntinhas aqui para a gente pensar, ó. Então, para quem que nós vamos escrever? Tá? Por que nós vamos agradecer? O que a gente precisa agradecer para essa pessoa que nós vamos escolher? O que nós vamos escrever nessa carta? Então, esse é um roteiro para a gente já começar a pensar. Eu pensei aqui, como a gente está fazendo isso online, então a gente está com pessoas de escolas diferentes, né? Todas do 3º ano, mas de escolas diferentes. Então, não dá para eu falar assim, vamos escrever para a diretora da escola tal. Por quê? Porque tem muitas crianças aqui e muitas não são dessa escola. Então, não dá para a gente escolher uma pessoa específica de uma escola, né, só. Então, o que eu pensei? Eu pensei de nós escrevermos uma carta a todos os professores da rede municipal de Araçatuba, né? Todos os professores que estão trabalhando incansavelmente para que vocês aprendam da melhor maneira possível, né? Tem professor que está atendendo o WhatsApp, atendendo os pais, explicando a atividade em grupos, né, de WhatsApp, tem professores gravando aula, tem professores mandando atividade diferenciada, enfim, ligando na casa de aluno que não faz atividade, a gente vai atrás, a gente pergunta, a gente oferece ajuda, enfim, né?
está sendo um trabalho bem minucioso para que vocês consigam aprender da melhor maneira possível. Então, eu acho justo a gente escrever uma carta de agradecimento a todos esses professores, né? Que em meio à pandemia tiveram que se reinventar, tiveram que pensar em modos diferentes de dar aula, de chamar a atenção dos alunos. Então, eu acho legal a gente escrever para esses professores. O que vocês acham? Essa é a minha sugestão. Aí depois vem o outro tópico. Por que vamos agradecer? Já vamos pensando aí. O que a gente gostaria de dizer? Pode pensar no seu professor. O que você gostaria de dizer para o seu professor? Né? Pensa aí, vai pensando. E depois o que vamos escrever, tá? Então, o que a gente pode escrever nessa carta? Então, aqui, olha, respondendo as perguntas, eu coloquei, então, para quem vamos escrever? Então, para os professores da rede municipal de Araçatuba, né? Como eu disse para vocês ali agora há pouco. E aí a próxima pergunta, por que vamos agradecer a esses professores? Qual é o motivo da gente agradecer a esses professores? Então eu coloquei aqui, porque todos estão trabalhando muito para que o aprendizado dos alunos aconteça da melhor maneira possível. Então, para que nenhum aluno fique para trás, né? A nossa intenção é que todos acompanhem, né? Então, tem videoaula, tem atividade no Livre Mais Ler e Escrever, tem atividade que o próprio professor marca, né? Um horário em que os alunos entram online, conversam com esses professores, tem atividade extra, tem atividade na escola, tem atividade no DemandaNet, né? Tem grupo de pais para explicar a atividade no WhatsApp. As professoras estão sempre disponíveis, né, no WhatsApp, às vezes no Facebook, enfim, para atender os pais, para atender os alunos. Então, por que nós vamos agradecer, né? Porque tudo isso, gente, é trabalho, né? Tudo isso demanda tempo, tudo isso a gente tem que planejar, a gente tem que pensar. Então, tudo isso é digno de agradecimento, né? Eu acho que vale a pena a gente agradecer esses profissionais, né? Nós, professores, que estamos trabalhando tanto aí nesse momento, tá bom? E o que vamos escrever? Então, nós vamos desejar que todos estejam bem, né? Inicialmente. Vamos agradecer pelas aulas e pelas atividades. Vamos dizer o quanto somos gratos pela dedicação desses professores, né? Desses profissionais. E mostrar a nossa saudade, né? Eu acredito que todos aí estejam com saudade dos seus professores, estejam com saudade de ir para a escola, de conversar. Mesmo aqueles alunos que estão presencialmente na escola, não está sendo da mesma maneira que antes, né? A gente não pode se abraçar, a gente não pode ficar muito tempo perto, né? Tem que manter o distanciamento social. Então, assim, não está como antes, né? Então, eu acredito que vocês estejam com saudade desses professores, com saudade da escola, tá? Então, a gente vai falar isso na nossa carta também. Ok, então fizemos o nosso planejamento, né? Nós já escolhemos para quem vamos mandar a carta, o que nós vamos escrever, o que nós vamos agradecer. Agora, então, é hora de colocar isso em prática. Então, a gente tem aqui no nosso livro um espaço com linhas onde a gente vai escrever a nossa carta, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa carta. Qual é a primeira coisa que a gente tem que colocar quando a gente vai escrever uma carta? Qual é o primeiro assunto, então? É o local e a data, né? Então, vamos lá. Local e data. Araçatuba, 8 de junho de 2021. Então, local Araçatuba, que é a nossa cidade, e a data, 8 de junho de 2021. Então, nossa carta já iniciou, né? Com o primeiro tópico, a primeira característica que é necessária para que seja uma carta, né? Para que isso seja uma carta. Então, depois do local e da data, o que a gente precisa fazer? Uma saudação, né? E colocar quem é o destinatário, quem que vai receber essa carta. Então, eu coloquei a saudação queridos, né? E quem vai receber são os professores. Então, queridos professores, saudação e destinatário, tá? Queridos professores. E aí, nós vamos começar a nossa carta, a nossa mensagem, né?
Então, eu pensei em começar aqui, olha, desejamos que estejam bem e com saúde. Por quê? Porque lá, quando a gente estava se planejando, a gente falou que a gente ia desejar que eles estivessem bem, né? Desejar que estivesse tudo bem. E aqui eu coloquei estejam bem e com saúde, porque estamos num momento muito delicado, né? Essa pandemia está fazendo com que a gente reconheça que ter saúde é muito importante, né? É importante comer bem, é importante se exercitar, é importante estar com a imunidade boa para que, se a gente, por acaso, for atingida, né, por esse vírus, atingido por esse vírus, o nosso corpo tenha resistência, né, para lutar contra o vírus e que a gente passe da melhor maneira possível. Então, a saúde é muito importante, né? Se alimentar bem, estar com a cabeça boa, sem pensar coisas ruins, tudo isso afeta muito a nossa saúde, né? Então, eu comecei aqui, desejamos que estejam bem e com saúde. Essa é a primeira frase da nossa carta. E aí, o que mais a gente vai dizer no nosso planejamento? Lembra? Olhem lá no planejamento que a gente fez. Então, a gente já desejou que todos estejam bem. Agora, nós vamos agradecer pelas aulas e atividades. Então, o próximo tópico seria, né, o agradecimento. Então, eu coloquei aqui, queremos agradecer pelas aulas e atividades que tivemos durante todo esse período de pandemia. Vocês são muito dedicados e nos ajudam demais. Então, aqui já é o outro tópico, olha lá. Aqui a gente agradeceu, então, pelas atividades, e aqui a gente já está dizendo que somos gratos pela dedicação de cada um deles, né? E depois a gente vai mostrar a nossa saudade. Então, vamos voltar lá. Então, aqui a gente já colocou basicamente tudo que a gente se planejou, né? Para colocar. Então, vou ler até aqui o que a gente escreveu. Araçatuba, 8 de junho de 2021. Queridos professores, desejamos que estejam bem e com saúde. Queremos agradecer pelas aulas e atividades que temos durante todo esse período de pandemia, que tivemos, desculpa, durante todo esse período de pandemia. Vocês são muito dedicados e nos ajudam demais. Então, continuando. Vocês são importantes para nós, alunos. Então, né, a gente está dizendo que a gente se importa com eles, que a gente tem um carinho enorme por eles, que eles são pessoas importantes nas nossas vidas. Eles fazem parte das nossas vidas, né? Então, são importantes para nós. E que nós estamos com saudades, né? Eu, particularmente, não vejo a hora disso tudo acabar, da gente poder voltar para a escola, da gente poder ter uma rotina novamente, né? Todos os dias, da gente se ver, da gente poder chegar perto um do outro. E eu acredito que vocês também sintam isso, né? Pelo menos os alunos que estão indo presencialmente comigo, né? Os meus alunos que estão indo presencialmente na escola, eles falam muito isso. Professora, que saudade! Nossa, que vontade de voltar todo dia. Eles falam sempre isso. Então, eu acredito que muitos de vocês, ou todos vocês, estejam com esse sentimento de saudade também, né? Está fazendo falta, né? Os momentos que a gente passava junto na escola, né? Então, estamos com saudades. E aí, ok, a nossa mensagem acabou, né? No nosso planejamento, a gente já colocou tudo que a gente planejou. Então, a gente precisa finalizar essa carta. Então, antes da gente assinar, né, colocar o nome do remetente, a gente tem uma outra coisa para escrever. Quem lembra qual que é a próxima coisa que nós temos que colocar? Uma despedida, né? Nós temos que nos despedir da pessoa que está lendo. Então, eu coloquei uma despedida bem carinhosa, né? Olha, abraços carinhosos. E agora sim vem o nosso nome, né? No caso, remetente. Como não dá para a gente assinar individualmente, porque é uma carta coletiva, né? Então, estamos fazendo juntos, fizemos o planejamento juntos, escrevemos juntos. Então, não tem como eu colocar meu nome como remetente, né? Então, o que eu pensei em colocar? Ó, alunos do 3º ano da Rede Municipal de Araçatuba, porque engloba todos os alunos do 3º ano que estão participando dessa atividade, tá bom?
Então, a nossa carta ficou assim. Araçatuba, 8 de junho de 2021. Queridos professores, desejamos que estejam bem e com saúde. Queremos agradecer pelas aulas e atividades que tivemos durante todo esse período de pandemia. Vocês são muito dedicados e nos ajudam demais. Vocês são importantes para nós, alunos. Estamos com saudades. Abraços carinhosos, alunos do 3º ano da Rede Municipal de Araçatuba. Ficou legal, né, gente? Eu gostei. Então, pausem o vídeo agora para vocês conseguirem passar essa carta por livro de vocês, essa carta que fizemos juntos, planejamos juntos. Vocês podem passar para o livro de vocês. Ah, professora, eu queria fazer uma carta diferente. Eu queria mandar uma carta especificamente para uma pessoa da minha escola. Tudo bem, não tem problema, tá? Você pode escrever essa carta com a ajuda da mamãe, do papai. Você pode escrever a sua carta no seu livro e também no papel de cartas, né, que você fez para enviar para essa pessoa realmente. Ou você pode copiar essa carta no seu livro e fazer uma outra carta no papel de cartas que você criou para entregar para essa professora, para essa pessoa da sua escola, tá bom? Então, essa aqui é uma sugestão, porque nós fizemos atividade coletivamente, né? Então, todos pensamos juntos, mesmo estando longe, né, uns dos outros, mas foi uma atividade coletiva, tá bom? Então, seguindo aqui, depois que você passar essa carta para o seu livro, você volta para cá para a gente continuar o final da nossa atividade. Então, aqui, olha, a gente tinha que ver se tudo que a gente precisava pôr na nossa carta, se a gente realmente colocou. Então, é um roteiro de revisão, tá? Então, aqui eu já fiz os X, né? Em todos os aspectos. Por quê? Porque tem local e data na nossa carta? Tem, nós colocamos, né? Araçatuba, 8 de junho de 2021. Então, sim, olha o xizinho aqui no sim. Se nós fizemos uma saudação, sim, fizemos, queridos professores, saudação. Se tem o destinatário, tem, né? Queridos professores, o destinatário, então, é o professor, né? Depois, se o conteúdo da carta atende à finalidade estabelecida. Sim, atende. Nós fizemos uma carta como estava pedindo proposta, para uma pessoa da equipe escolar, da comunidade escolar, né? Então, sim, atendeu à finalidade estabelecida. Também atendeu ao nosso planejamento. Tudo aquilo que a gente planejou falar, a gente colocou na nossa carta, né? Então, atendeu às finalidades estabelecidas. O corpo da carta está bem escrito? Está bem escrito, vocês viram? A gente usou vírgula, a gente usou ponto final, nós lemos várias vezes a carta para ver se tinha erro, a carta está fácil de ler, estamos entendendo tudo que a gente está escrevendo, então, sim, está bem escrito. Você escreveu uma despedida? Sim, nós nos despedimos, né? Abraços carinhosos. Essa foi a nossa despedida. Você assinou a carta? Nós assinamos coletivamente, né? Alunos do 3º ano da Rede Municipal de Araçatuba. Então, não foi o seu nome, né? A sua assinatura específica, você sozinho, mas a gente colocou o nome no nome de todos os alunos do 3º ano que estão participando dessa atividade, né? E você usou letra maiúscula nos nomes próprios? Nós escrevemos com letra bastão, né? Com a letra de imprensa maiúscula. Tudo foi escrito com a letra de imprensa maiúscula. Então, eu coloquei aqui que sim, porém, nós usamos o texto todo, nós usamos a letra maiúscula, né? Nós não usamos a maiúscula e a minúscula, tá? Então, nós atendemos, por isso que eu fiz o X aqui em todas as linhas, né? Porque nós atendemos a todos os aspectos falados aqui. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado de escrever essa carta, né? Foi feito com muito carinho. Eu pensei bastante antes de trazer essa sugestão para vocês, né? Pensamos em como nós escreveríamos essa carta, a quem nós endereçaríamos essa carta, mas eu achei bem legal a gente escrever
para todos os professores da rede, né? Todos estão trabalhando bastante, eu acho que vão ficar muito felizes se receberem uma carta dessas, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E espero vocês na nossa aula de amanhã, quarta-feira, tá bom? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.